Minha noiva anunciou que me traiu após uma viagem para um casamento. Det, 27F, e eu, 30M, ficamos noivos em janeiro depois de namorar por alguns anos. Nosso plano era nos casar no próximo ano, quando tivéssemos economizado dinheiro suficiente para o casamento. Logo após o noivado, nos mudamos juntos no final de janeiro. Em maio, Beth foi madrinha de casamento de uma amiga. Eu não pude comparecer devido ao meu trabalho e ao fato de a viagem durar 5 dias. Beth se divertiu muito reencontrando alguns de seus antigos amigos, mas algumas semanas depois de voltar, ela ficou mal-humorada e distante. Fiquei aliviado quando ela marcou uma consulta com um terapeuta, já que não tinha se aberto comigo sobre o que estava a incomodando. Depois de umas 5 ou 6 sessões, ela me chamou para conversar em uma manhã de sábado. Beth foi criada em um ambiente muito conservador e precisou reprimir seus desejos até sair de casa para ir à faculdade. Mesmo assim, continuou negando e recusando-se a aceitar certos sentimentos. No casamento, ela foi apresentada à esposa de uma das suas amigas da faculdade, e isso despertou muitos desejos reprimidos durante os dias em que todos passaram juntos antes do casamento. Ela me disse que sentia atração romântica e sexual por mulheres, assim como por homens, e percebeu que era bissexual. Eu disse a ela que estava feliz por ela finalmente se sentir segura para compartilhar isso comigo e que isso não mudava meus sentimentos por ela. Foi um momento muito emocionante. Ela então me perguntou como eu me sentia sobre ela explorar sua sexualidade agora que estava mais consciente dela. Eu disse que estava aberto a explorar isso com ela e até considerar um encontro a 3 com outra mulher para que ela tivesse essa experiência. Mas Beth queria uma experiência individual com outra mulher e sentia que não poderia fazer isso comigo presente. Eu disse a ela que isso soava mais como um caso do que como algo que eu poderia aceitar. Perguntei se ela queria cancelar o casamento e talvez nos separarmos enquanto ela descobria o que realmente queria. Ela foi categórica ao dizer que não era isso que queria, que ainda me amava muito e queria se casar, mas sentia que precisava explorar esses sentimentos antes de nos estabelecermos definitivamente. Perguntei se ela havia feito algo inapropriado no casamento e me traído. Perguntei se havia alguém específico em sua mente ou se ela tinha falado com alguém desde que voltou. Ela admitiu que dançou com uma garota na recepção e que se beijaram no final da noite, mas nada além disso aconteceu. Mas negou estar conversando com alguém ou planejando algo previamente. Ela sabia que isso era muita coisa para eu processar de uma vez e disse que não esperava uma resposta imediata, apenas pediu que eu mantivesse a mente aberta e continuasse conversando sobre o assunto. Eu disse que não poderia prometer nada, mas concordei em pesquisar e conversar com um colega de trabalho que tem um casamento aberto para entender como eles lidam com isso. Também avisei que, se descobrisse que ela estava mentindo ou fazendo algo pelas minhas costas, não haveria segunda chance e eu terminaria tudo. Meu colega de trabalho tem sido muito útil e aberto sobre o relacionamento dele. Meu irmão me apresentou a um grupo de apoio que tem me ajudado a lidar com as mudanças no meu relacionamento. Estou terminando de ler meu segundo livro sobre o assunto e sentei com Beth na noite de quinta-feira para conversar sobre como seguir em frente. Encontrei um terapeuta de casal para nós, dei a ela o livro que terminei e sugeri que adiássemos o casamento por 6 meses para depois decidirmos se ainda queremos seguir esse caminho. Eu estava no meio da conversa quando ela me interrompeu e perguntou se eu estava planejando sair com outras pessoas. Parecia que ela nunca tinha considerado essa possibilidade, como se nunca tivesse passado por sua cabeça que eu também poderia querer me relacionar com outras pessoas. Depois disso, ela meio que se fechou, respondendo apenas com palavras curtas sempre que eu perguntava algo. Acho que a frase mais longa que ouvi dela foi "eu simplesmente não sei". Ela está assim há 24 horas, como se estivesse perdida em pensamentos. Estou apenas me preparando para a inevitável enxurrada de emoções. Eu realmente achei que ela ficaria feliz ao saber que eu estava considerando abrir nosso relacionamento. A atualização. Na noite de sábado, a névoa dela se dissipou e a conversa ficou bem intensa. Ela disse que o relacionamento aberto era minha forma de puni-la e que eu estava sendo vingativo ao considerar sair com outras mulheres. Segundo ela, tudo o que estava pedindo era um pouco de compreensão para explorar seus sentimentos. Eu respondi que ela demonstrou quase nenhum remorso por ter me traído e, em vez disso, esperava um passe livre indefinido para fazer isso novamente.
Eu disse a ela que nossos amigos me contaram que ela pediu para não me dizerem nada sobre o que aconteceu no casamento, então eu provavelmente nunca saberia toda a verdade e teria que aceitar que foi pior do que ela admitiu. Perguntei se ela achava justo sair e ter relações com outras pessoas enquanto eu esperava na porta como um cachorrinho apaixonado, que deveria apenas abanar o rabo quando ela decidisse voltar para casa e me dar atenção. A conversa piorou depois disso, e ambos dissemos coisas dolorosas. Finalmente, dei a ela 3 opções se quisesse seguir em frente. 1. Monogamia. Adiamos o casamento e fazemos terapia de casal. Sem experimentações. Quando estivermos em um bom lugar, seguimos com o casamento, mas com um contrato pré-nupcial para me proteger caso ela mude de ideia ou me traia novamente. 2. Relacionamento aberto. Ambos podemos sair com outras pessoas, e ela pode explorar sua sexualidade nos próprios termos. Em 1 ano ou mais, veremos se o casamento ainda faz sentido, caso ainda estejamos juntos. 3. Separação total. Ela se muda e seguimos com nossas vidas separadamente. Se algum dia ela decidir que quer um relacionamento monogâmico comigo e eu ainda não tiver seguido em frente, podemos tentar a opção #1. Mas seria um recomeço, não simplesmente continuar de onde paramos. Ela decidiu que precisava de um tempo para pensar e vai ficar com amigos por alguns dias. Antes de ela sair, eu disse que, se ela acidentalmente me traísse enquanto estivesse fora, então não deveria voltar, exceto para pegar suas coisas. Esta manhã, recebi uma mensagem dela: "Me desculpa." Perguntei o que ela queria dizer com isso, mas ela não respondeu, e minha ligação foi direto para a caixa postal. Não vou procurá-la novamente e vou esperar até que ela entre em contato comigo quando estiver pronta. Atualização 2. Na quarta-feira, Beth foi à consulta que já tinha agendado com a terapeuta e contou o que aconteceu entre nós. Não sei exatamente tudo o que foi dito, mas ela me ligou a caminho da casa da amiga, pedindo desculpas por algumas coisas que falou e dizendo que queria voltar para casa para conversarmos. Eu disse para ela ficar na casa da amiga naquela noite, pensar no que realmente queria e que poderíamos conversar na quinta-feira. Na quinta-feira, nos encontramos em casa e conversamos durante o jantar. Ambos pedimos desculpas por termos nos exaltado e dito coisas injustas um para o outro. Depois de conversar com a terapeuta e ter várias conversas com sua melhor amiga nos últimos dias, Beth decidiu que não vai mais explorar seus impulsos bissexuais. A ideia de um relacionamento verdadeiramente aberto, onde eu também poderia ficar com outras pessoas, a apavorou, e ela percebeu que se casar era mais importante do que correr atrás do arco-íris. Sua ideia original era apenas um passe livre para ver se estava sentindo falta de algo na vida e descobrir o quão importante isso era para ela. Perguntei o que exatamente ela queria: uma noite só, apenas sair com uma mulher ou ter um relacionamento completo. Ela não conseguiu me responder com clareza. Eu disse que isso não parecia muito monogâmico nem justo comigo. Ela concordou e disse que por isso decidiu abandonar essa ideia. Depois, ela mencionou os avisos que enviei cancelando os convites de "reserve a data do nosso casamento." Disse que estava recebendo várias ligações perguntando o que tinha acontecido e ficou surpresa, pois nem sabia do que estavam falando no início. Ela ficou chateada por eu ter feito isso sem falar com ela antes. Lembrei a Beth de que ela jogou 2 bombas no meu colo. Primeiro se assumiu bissexual e depois confessou que me traiu. Depois, simplesmente foi embora e não quis conversar, além de mandar uma mensagem vaga com um "me desculpa" e sumir. Nunca disse nada além do fato de estarmos enfrentando problemas e precisarmos adiar o casamento, mas, pelo visto, as pessoas especularam que ela me traiu. Ela mudou de assunto e disse que ainda poderíamos seguir em frente e nos casar na próxima primavera. Não, de jeito nenhum. Agora, toda vez que um de nós estiver viajando, vou pensar que você pode estar me traindo, especialmente depois de se assumir e dizer que queria um caso para explorar sua sexualidade. Eu disse que talvez, depois de um tempo na terapia de casal, pudéssemos reconstruir nossa relação, mas que não seria algo resolvido até o fim do ano. Seria tolice voltar a planejar o casamento e fazer compromissos financeiros sem nem saber se a terapia funcionaria. Além disso, eu queria um acordo pré-nupcial para proteger tudo que eu já tinha antes do casamento, assim como minha aposentadoria futura.
E, se comprássemos uma casa, ela não teria direito à parte da minha equidade. Quando ela protestou, eu respondi: se você realmente pretende ser fiel e não mudar de ideia no futuro, então isso nunca será um problema. É só algo para me dar tranquilidade. Essa tem sido uma conversa contínua nos últimos dias. Beth quer simplesmente deixar para trás o que aconteceu no casamento e seguir com os planos para nosso casamento. Na opinião dela, explorar sua sexualidade não vale o risco de perder nosso relacionamento. Por enquanto, estamos juntos novamente e planejamos começar a terapia em breve. Agora, num momento de clareza, percebo que me apressei em aceitar a ideia de um relacionamento aberto para dar a Beth a liberdade de explorar seus sentimentos, mas já não estou tão disposto a considerar essa opção. Acho que a separação é a melhor escolha, ou seja, terminarmos de vez até que ambos decidamos qual direção queremos seguir no futuro e se ainda queremos estar juntos. Não é o que eu queria, mas também não quero passar os próximos 3 a 5 anos ao lado dela para, no fim, ela mudar de ideia ou me trair de novo um dia. Atualização 3. A terapia começou mal. Quando entrei no consultório, vi uma grande bandeira do orgulho na parede. Nossa terapeuta estava muito tendenciosa em relação à situação da minha namorada. Ela ignorou completamente a traição e logo começou a falar sobre como eu precisava apoiar melhor o despertar de Beth e apoiar sua jornada para blá, blá, blá. Beth é quem está confusa, e eu não estou dando a ela um lugar seguro para explorar quem ela é. Nada sobre meus sentimentos ou necessidades foi abordado. Para piorar, quando a terapeuta estava me pressionando, olhei para Beth na esperança de que ela se posicionasse ou dissesse algo positivo a meu favor, mas não ouvi nada. Essa parte foi o que mais me machucou e eu basicamente me fechei pelo resto da sessão. No final, a terapeuta tentou conversar comigo, porque dava para perceber que ela sabia que havia me perdido completamente. No caminho de volta para casa, Beth tentou conversar comigo e eu dei as 3 respostas que vinha repetindo para a terapeuta: sim, não e talvez. Esta foi a terapeuta que a terapeuta individual de Beth nos recomendou. No dia seguinte, recebi uma ligação da mãe de Beth no meu trabalho, querendo saber por que estávamos adiando o casamento, já que a família e os amigos dela já tinham começado a fazer planos. Eu disse a ela que precisava conversar sobre isso com a filha dela. Ela insistiu até que eu finalmente disse que Beth se beijou com alguém no casamento de uma amiga e que era por isso que as coisas estavam em pausa, e então desliguei o telefone. Menos de 1 hora depois, recebi uma ligação de Beth querendo saber o que eu havia contado para a mãe dela. Eu disse que ela beijou alguém no casamento e que estávamos tentando resolver isso, mas que não mencionei nada sobre ela ter se assumido para mim. Eu disse a ela que precisava sentar com a mãe e contar toda a verdade, mas não vou segurar a respiração esperando por isso. Então, recebi essa mensagem da mãe dela dizendo que eu precisava engolir isso e seguir em frente, que eu poderia até ser culpado por não ter ido ao casamento com ela. Uma mensagem enorme me dizendo o que eu deveria fazer. Mostrei a mensagem para a Beth quando ela chegou em casa do trabalho e disse que ela precisava fazer algo em relação à mãe dela, ou eu contaria toda a história dos nossos problemas da próxima vez que ela tentasse me atacar. Beth disse que cuidaria da mãe e me fez prometer dar um tempo para ela contar tudo para a mãe. Também essa semana, Beth tem ficado muito protetiva com o celular dela. Sim, um grande sinal de alerta. Eu fui carregar o meu celular e desconectei o dela para conectar o meu, e ela praticamente voou para pegar o celular da minha mão. Consegui dar uma olhada no celular dela mais tarde enquanto ela dormia, e vi que ela havia mudado o código de acesso, algo que ela não havia feito desde que começamos a namorar. Fui online e olhei a nossa conta de telefone e vi várias chamadas longas para um código de área do Colorado, que descobri ser de onde a menina com quem ela se beijou é. Eu estou mentalmente exausto neste ponto, o gaslighting, as mentiras e a sensação de que estou apenas me afogando. Ultimamente, quando temos intimidade, falta a paixão que havia antes de tudo isso. Sinto como se estivesse sendo bombardeado com amor, mas sem a sensação real. Parece apenas palavras vazias e gestos sem sentido. Amanhã vamos a um churrasco na casa dos pais dela. Vou tentar manter a calma e não dizer nada, cruzando os dedos. Mas, quando voltarmos, vou dizer a Beth que estou acabado. Vou dar a ela a opção de ficar com o apartamento ou se mudar.
Ela será livre para explorar e encontrar o que realmente a faz feliz, mas não vai ser comigo. Eu falei a verdade para os meus pais e alguns amigos sobre toda essa confusão. Meu pessoal está pronto para me apoiar e me ajudar na mudança quando eu precisar. Meu pai vetou a oferta da minha mãe para eu voltar para casa e disse que o que eu realmente precisava era de um filhote de cachorro. Definitivamente já estou velho demais para morar com meus pais aposentados. Agora, depois de ter tomado minha decisão, me sinto estranhamente em paz. Para todos vocês que me disseram isso, vocês estavam certos. É hora de seguir em frente com a minha vida. Última atualização. Beth e eu voltamos cedo de um churrasco na casa dos pais dela. Eu havia planejado que minha irmã estivesse em nossa casa quando voltássemos, como testemunha, mas tive que esperar algumas horas até ela aparecer. Coloquei todos na sala de estar e disse a Beth que não podia mais continuar e que estava desistindo. Disse que havia perdido toda a confiança nela e não via uma maneira de seguir em frente, e que a melhor escolha seria seguir caminhos separados. Beth não conseguia entender o que eu estava dizendo e alegava que ela tinha sido honesta desde a confissão sobre o que aconteceu no casamento. Perguntei se ela tinha tido contato com a garota que beijou no casamento e ela negou. Pedi para ver o celular dela e ela se recusou, dizendo que isso violaria a privacidade dela e das pessoas com quem ela havia conversado. Tudo bem, então quem você ligou com um código de área 720 talvez eu devesse ligar e ver quem atende. Não importa muito, porque isso só prova meu ponto. Dei a ela a escolha de sair ou ficar, e eu sairia. Também disse que daria a ela o que ela havia contribuído para nossa conta de poupança para o casamento. Ela tentou fazer minha irmã sair ou ficar sozinha comigo para conversar, mas eu disse que fui aconselhado a ter uma testemunha presente, caso fosse necessário. Ela foi de choro para raiva, e depois de 1h30, finalmente teve uma conversa calma sobre tudo. Conversamos até quase a meia-noite. Esta manhã, Beth decidiu voltar para a casa dos pais dela temporariamente e os três de nós arrumamos as coisas dela. Enquanto esperávamos o pai e o irmão dela virem pegar suas coisas, ela tentou me convencer a ir a outro terapeuta e dar outra chance à terapia, mas eu disse que era apenas uma perda de tempo, eu nunca mais poderia confiar nela e que não era uma forma de viver. Não foi um grande final. Isso nos traz ao fim dessa história. Dê like e se inscreva no canal para mais histórias.